Olá, guys! Vença hoje. Vença hoje. Porque você é um campeão. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de YouTube. Boas-vindas, né? Boas-vindas. Bom, antes de começar a falar, eu tenho três pedidos. O primeiro pedido, se inscreva no meu canal para termos essa oportunidade de interagir. Inscreva-se no meu canal. Segundo pedido, ativa o sininho ou sino das notificações. Então, ativa o sino das notificações, assim você estará a par das novidades, de todo o conteúdo que nós vamos a lançar, você terá em primeira mão. Terceiro pedido, copia o link deste vídeo e partilha nos seus grupos do WhatsApp, Instagram, no seu status, WhatsApp, no seu status, no Facebook. Então, compartilha com os seus amigos para que todos tenham acesso a esse material. Eu sou pastor Albino Manguene. Além de ser pastor, sou teólogo, sou professor de teologia, sou politólogo, sou conselheiro sobre o assunto relacionamentos, quer conjugais, quer não conjugais, conselheiro de diversos assuntos do interesse social para todo tipo de indivíduo que precisa de uma luz, de uma orientação. E hoje, nosso vídeo inaugural, vamos tratar um assunto super, hiper, mega, extra interessante. Será que podemos mudar um parceiro, uma parceira? Há pessoas que dizem, eu vou mudar o meu parceiro, eu vou mudar a minha parceira. Quando casarmos ele vai mudar. Será que é possível mudar? Nós vamos responder essa questão. Porque muita gente depois se decepciona à frente por achar que não conseguiu mudar ou por não viver aquilo que queria viver numa relação. Por quê? Porque acreditam na possibilidade de mudar ou não mudar de uma determinada pessoa. Então vamos compreender, podemos mudar um parceiro ou uma parceira? É disso que nós queremos tratar aqui. Mas antes de respondermos, é preciso compreender e conhecer três aspectos apresentados pela psicologia, que no final caracterizam aquilo que vai ser o indivíduo. Então, três coisas apresentadas pela psicologia, três elementos apresentados pela psicologia que no final do dia vai caracterizar aquilo que é o indivíduo, aquilo que é o ser humano. São três coisas principais, podem ser várias, mas eu quero me concentrar nessas três coisas principais. Primeiro é personalidade, segundo é caráter, terceiro é comportamento. Personalidade, caráter, comportamento. No final do dia, esses três elementos apresentados pela psicologia vão determinar o que é um indivíduo, a forma de ser, de estar, de se relacionar do indivíduo. Então, vamos compreender uma por uma. Primeiro, personalidade. Quando nós falamos de personalidade, estamos a falar de características que determinam a forma de pensar, de agir e de sentir do indivíduo. A forma que você pensa, a sua forma de agir, a sua forma de sentir, sua parte emocional, é determinado pela sua personalidade. A isso refere-se personalidade. A psicologia também fala do caráter. Mas antes de caráter, tenho que acrescentar que, de uma forma simples, personalidade determina a forma de ser de uma pessoa diante das outras. Personalidade determina a forma de ser de uma pessoa diante das outras. Caráter. O caráter
O caráter refere-se à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou grupo. Então, maneira de agir e reagir de um indivíduo ou grupo chama-se caráter. Caráter também refere-se a qualidades e defeitos. Quando se coloca as qualidades do indivíduo, os defeitos do indivíduo, na verdade, refere-se ao caráter. Então, o caráter do indivíduo reside nas qualidades e nos defeitos. Compõem ou caracterizam o caráter. Importante, o caráter nos torna diferentes umas pessoas das outras. Se eu, Albino, sou diferente de você, é por causa do caráter. Ou seja, nunca seremos iguais. Uma relação é feita de pessoas que não são iguais. Por quê? Por causa do caráter. Então, as nossas diferenças residem no caráter. Somos diferentes umas pessoas das outras por causa do caráter. Então, isso é que é caráter. Agora, comportamento. Comportamento refere-se às reações do indivíduo. O comportamento refere-se às reações do indivíduo ao ambiente à sua volta. Ao ambiente à sua volta. Ou seja, em determinadas circunstâncias, a forma de ser do indivíduo refere-se ao comportamento. Importa dizer que comportamentos são aprendidos. Diferente do caráter, o caráter nasce com o indivíduo. O indivíduo nasceu daquela forma, mas o comportamento não. O comportamento é aprendido. Nós podemos aprender a ser. Então, isso refere-se ao comportamento. Por exemplo, beber é um comportamento. Ninguém nasce bêbado. Ninguém nasceu bêbado. É um comportamento que foi adquirido de forma aprendida. Ou seja, enquanto estamos na sociedade, nós aprendemos a ser ou a nos comportar daquela forma. Bêbados. Claro, é um dos comportamentos, mas são vários comportamentos. E os comportamentos são revelados dependendo das circunstâncias nas quais o indivíduo está inserido ou está envolvido. Agora, comportamento é possível mudar, porque ninguém nasce daquela forma. Ninguém nasce agressivo, ninguém nasce violento. É um comportamento. Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido. É um comportamento que aprendeu ou adquiriu de uma forma aprendida. Ou seja, o fato de estar na sociedade fez com que ele aprendesse. Estamos a falar de maus comportamentos, mas podemos também falar de bons comportamentos, como ser generoso, ser educado. É um bom comportamento. Mas ninguém nasce bom, ninguém nasce generoso. Tudo isso nós aprendemos. Ou seja, a aquisição do comportamento é de uma forma aprendida. Aprendemos. Por isso que o comportamento pode ser mudado. Mas o caráter que liga as qualidades e os defeitos do indivíduo, que liga a forma de agir e reagir do indivíduo, não podemos mudar. Unicamente o Espírito Santo é que pode controlar. Então, o Espírito Santo para os cristãos é o único que pode controlar. Atenção, ele pode controlar e não pode mudar. Pode fazer com que aqueles defeitos existam no indivíduo, mas de uma forma reduzida, de uma forma equilibrada. Mas os defeitos vão estar sempre ali.
eles não poderão ser mudados, porque aqueles defeitos, querendo ou não, tornam aquele indivíduo diferente dos outros. São aspectos que tornam-nos diferentes umas pessoas da outra. Então, quando você estiver num relacionamento, saiba que você pode mudar o comportamento do seu parceiro, mas você não pode mudar o caráter do seu parceiro. Então, se você não está capacitado para lidar com ele naqueles defeitos e naquelas qualidades, o importante é você sair da relação antes de firmar o compromisso maior. Quando nós falamos de firmar o compromisso maior, estamos a falar de casamento. Então, antes de você tomar a decisão de casar com essa pessoa, no namoro, você pode tomar a decisão de desistir. Se você ver que o caráter dele é demasiadamente difícil para ti conviver com ele, comportamento dele, você pode mudar, você pode moldar o comportamento dele, ou ele ser nervoso, ou ele ser irritado, ele ter muitas manias, isso você, mas existem coisas que são ligados ao caráter, defeitos e qualidades que você não tem o controle sobre eles, você não pode mudar. Unicamente o Espírito Santo, para os cristãos, é que pode controlar ou ajudar a controlar no indivíduo. Um indivíduo como eu não pode mudar o caráter da outra pessoa. Um indivíduo comum como eu, como você, não podemos mudar o caráter de uma determinada pessoa. É isso. E, repito, se você não está capacitado a conviver com ele, com aquele caráter, antes de casar, você pode tomar a decisão de sair da relação. Por quê? No namoro é onde nós devemos estar atentos no caráter do indivíduo, porque no casamento nós casamos com o quê? Nós casamos com caráter, porque o indivíduo é o caráter. Então, nós vamos casar com o caráter do indivíduo, não vamos casar com comportamento, não vamos casar com personalidade, apesar disso tudo junto contribuir para a forma de ser do indivíduo, mas o que mais se destaca no indivíduo é o caráter. E o caráter nasce com o indivíduo. O caráter não podemos mudar. Para os cristãos, só o Espírito Santo é que pode controlar o caráter. O Espírito Santo não muda, controla, modera, equilibra o caráter do indivíduo para que aqueles defeitos não estejam demasiado, mas estejam equilibrados com as qualidades do indivíduo. Então, é basicamente isso que nós devemos saber e aprender. Então, antes de casar, esteja atento. Será que você vai conseguir conviver com esse indivíduo? Porque você vai conviver com o caráter dele. Você vai deitar-se com o caráter dele. Você vai envolver-se com o caráter dele. Se você não está capacitado a sentir que não, esse caráter, esses defeitos, não sou capaz de lidar com eles, é melhor sair antes de se comprometer, antes de casar. Porque depois de casar, você não tem muita coisa a fazer. Há um livro de uma escritora, chama-se Cristel Tadeu, esposa do apóstolo Jorge Tadeu, da Igreja Maná. Ele tem um livro muito interessante. O título é Antes de casar, olhos bem abertos, e depois de casar, olhos bem fechados. Então, antes de casar, você deve ser atenta o máximo possível ao caráter desse indivíduo, para saber se você é capaz de conviver com ele, com esse caráter, com esses defeitos e essas qualidades. Você vai suportar esses defeitos e essas qualidades. É onde você deve estar de olho aberto. Depois de casar, você deve se conformar. Ketile, Otilangela, você já escolheu, deve conformar-se. Então, antes de casar, esteja bem atento, avalie o caráter, os defeitos e as qualidades. Você é capaz de suportar, de conviver com essa pessoa por resto da tua vida, por longo dos teus dias da tua existência. És capaz? Se és capaz, suporta o caráter e seja feliz.
Como diz o Nelo João, você nasceu para ser feliz, você merece ser feliz. Então, esteja atento e não se comprometa para ser infeliz, porque você tem que ser feliz. Deus abençoe. Lembre-se, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para estar a par das novidades e partilhe o link desse vídeo com todos os seus contatos. Se inscreva, ative o sino das notificações, aí mesmo é só se inscrever e compartilhe o link desse vídeo, que muita gente venha a ter acesso a esse material. Esse é o primeiro de tantos outros que nós vamos partilhar para compartilharmos. Coração, Deus abençoe vocês, estamos juntos, paz e graça, até breve, fique bem.